contrário. A palavra de Deus previa isso, a palavra de Deus está se cumprindo. Não há falhas no plano de Deus, não há falha no desenrolar da história redentiva, né? E a eleição de Deus não é algo fatalista, não é algo, maléfico da parte de Deus, por assim dizer, mas, pelo contrário, ela é baseada na misericórdia de Deus, porque Deus não precisava escolher ninguém, se Ele assim o quisesse. Todos caíram, todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Por sua misericórdia, Ele escolheu e elegeu alguns para salvarem, né? Então, a gente vê o problema de Israel. Os israelitas que tinham as promessas, a lei, os patriarcas, o que vai ser feito com esse povo? Deus descartou o seu povo? Agora gentios e oba-oba e não tem mais nada com judeu? Não é isso. E Paulo começa a explicar e a fazer uma distinção entre o Israel de fato, o Israel espiritual verdadeiro e o Israel nação. E mostra que o plano de Deus, desde o Antigo Testamento, aponta para esse Israel espiritual, né? E vem se cumprindo cabalmente, sem nenhum tipo de falha. Então, o capítulo 10, a gente vai ver algumas coisas interessantes, né? Eu não estou esquecido não, eu já preguei, é só relembrando. A gente vê umas coisas interessantes no 10, né? Que eu senti igual Jesus, por que arrasou no coração de vocês, né? Não, o 10 não. Não está nem aqui mais o esboço, né? Apesar que eu conseguiria, né? Mas não está nem aqui. Mas a gente viu no 10 que tem algumas passagens interessantes, né? Meio que folclóricas para o nosso meio. A ideia de que quem irá pregar se não enviar, tal, a pregação vem por ouvir. A gente viu que isso aqui não é propriamente dito algo do nosso tempo. Não é que não possa ser usado, mas aqui é a ideia do judeu argumentando, o amigo imaginário de Paulo, dizendo assim, não, a gente não sabia dessa verdade, Paulo. A gente não conhecia essa ideia de que Jesus é o cumprimento da lei, Jesus é tudo que os profetas falaram, que Jesus é o ápice da história redentiva de Deus. Então, Paulo diz nada disso. O evangelho se fez ouvir em todos os lugares, antes da minha pessoa. Comigo agora pregando, isso vai continuar acontecendo. Olhe para a história da Bíblia, isso vem acontecendo. Você não pode dizer ao seu coração que a palavra não está perto de você. Ela está perto, sim, de você. E ela se manifestou em Jesus Cristo, né? Só que aí a gente chega no capítulo 11, onde Paulo vai fechar a grande argumentação e vai colocar um ponto final e um ponto esclarecedor sobre a ideia dos judeus em relação ao plano de Deus. Porque existem dois pensamentos em relação ao judeu, que Deus no final vai salvar todo mundo que é judeu, ou então Deus descartou e acabou, não tem mais isso não, acabou a boquinha. Né? O pessoal tem um pensamento que é 8 ou 80. Então, assim, qual será o destino, então, do povo judeu, né? Será que Deus abandonou, de fato, então, o seu povo? Porque até chegar ao capítulo 11, Paulo vem argumentando fortemente que povo de Deus não é aquele que é circuncidado na carne, mas sim no coração. Não é aquele que pertence ao Israel étnico, mas sim aquele que aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador. Como diz N.T. Wright, não é por raça, mas sim por graça. Mas a gente se esbarra, então, no povo étnico, né? Judeu, na nação de Israel. O que vai ser feito com esse povo, né? Deus, então, abandona esse povo, Deus chama Abraão, dá todas as promessas a ele, faz Abraão ter seus descendentes, esse povo é escravo, liberta esse povo, tem toda aquela história que a gente conhece, para agora dizer assim, eu cansei, eu abusei, acabou o amor, não quero mais, estou chateado. Agora meu negócio é só com os gentios. Romanos 11 vai abordar essa questão central sobre o retorno do povo judeu, no caso, ao Messias, esse possível retorno espiritual. E aqui a gente já tem que entender algo, né? Uma nota teológica de rodapé para que você compreenda. Existe uma distinção na igreja em relação a Israel. Por quê? Alguns acreditam que Deus salvou os gentios, está salvando, até chegar à sua plenitude, a plenitude dos gentios, né? E depois ele vai voltar seus olhos para Israel. Pronto, salvei os gentios, agora eu vou olhar para Israel. Vê Israel e a igreja, coisas separadas, né? Eu lidei com Israel por um bom tempo, agora parei, vou lidar com os judeus, vou salvar os judeus, depois eu volto meus olhos novamente para Israel. Outros
percebem que a igreja Israel é algo unificado. E que juntos formam o espiritual, o Israel espiritual no caso. Que assim, mostra que a ideia do judeu, ele não tem nenhum tipo de vantagem salvífica em relação a Deus por ser judeu. Ele tem privilégios da lei, dos profetas, mas para a salvação isso não conta, pelo contrário. Então, assim, aquele que é circuncidado no coração, aquele que declara assim, o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, se submete a ele, se torna Israel espiritual, se torna filho de Abraão. Porque o filho de Abraão não é segundo a carne, é segundo a promessa. Então tem um lado que diz, não, Deus está olhando para os gentios, depois vai olhar para os judeus, vê separado. Outro diz, não, é uma continuidade. O Israel espiritual é formado por judeus e gentios, né? Paulo, em Romanos 11, ele vai explicar como é que isso funciona. E ele vai dar uma luz sobre essa ideia, se tem essa separação de Deus olhar para Israel, depois para os gentios e vice-versa, ou se é uma coisa só. E ele vai fazer uma distinção entre judeus e gentios e judeus e judeus. E então ele vai responder essa pergunta, será que Deus abandonou o seu povo, Israel? Olhe para o texto, a gente vai hoje do verso 1 ao verso 10. Romanos 11 tem muito pano para manga. Então, vamos devagarzinho para não travar o sistema, né? Então, a gente vai do 1 ao verso 10. Romanos 11. Diz assim a palavra do nosso Deus. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão conheceu. Ou vocês não sabem como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura? Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou, e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E, se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Que dizer então? Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos, como está escrito. Deus lhes deu um espírito de atordoamento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E Davi diz que a mesa deles se transforme em um laço e armadilha, pedra de tropeço e de retribuição para eles. Escureçam-se os seus olhos, para que não consigam ver, e suas costas fiquem encurvadas para sempre. Amém? Amém, para eles ficarem encurvados para sempre? Amém pelo texto, eu entendi. Prestem atenção, meus irmãos. Será que Deus realmente abandonou Israel? É um questionamento, até certo ponto, válido. Aparentemente, né? Porque, considerando as falhas que Israel teve em todo o percurso, pense lá, desde que Israel ganhou lá a chancela de nação diante de Deus, lá que recebe a lei, agora é povo de Deus. Se você fizer uma leitura bem apurada da Bíblia, você vai vendo quantos e quantos fracassos Israel não teve diante de Deus. Uma bagunça, né? Se você olhar para os reis, de um cento escapava um. A maioria era desmantelo, um pior do que o outro. Juízes lá, desmantelo grande. O livro de Juízes você só pode ler se você tiver 45 anos acima. Menos que isso você pode ter alguma coisa e passar mal. Porque o desmantelo é grande. Divisão de reino, apostasia, idolatria a vários outros deuses. Um desmantelo grande. Então, diante de tudo isso, a gente pode olhar e falar assim, rapaz, eu acho que Deus não está nesse negócio, não. Não tem, né? Deus está no negócio, Deus não está no negócio. Eita, mistério. Deus não está nesse negócio, não. Isso aqui está muito bagunçado para ser o reino de Deus, para ser povo de Deus. Não é bem assim. E quando a gente olha para o verso 3, né, onde Elias vai atestar isso, né, que mataram seus profetas e derrubaram seus altares, que desmantelo é esse, né? A gente conhece a história de Elias, né? Elias tem seus embates com Acabe, né, rei de Israel, que não queria servir a Deus, se casa com uma mulher perigosíssima, aquela mulher mesmo, desmantelo, poderosa toda, né?
cheia de razão, e começa a dizer, ele, não tem negócio mais de Yahvé aqui não, é Baal. E começa a perseguir, começa a destruir os altares, matar os profetas, e Elias faz chover fogo, mas dentro da mulher ele fica com medo, né? Diz, rapaz, essa mulher aí, pode trazer os profetas de Baal, que eles não dão um cheiro perto dela. Essa mulher é bandida, ela vai acabar comigo. E tem medo. E chega para Deus e atesta isso. Deus, olha o que é que está acontecendo. Olha aí, a nação, o rei, se volta contra teus profetas, contra o teu altar, e mata todos os profetas, derruba os altares e institui o culto a Baal. Então, assim, só sobrou eu. É um quadro meio calamitoso, né? Como olhar para isso e falar assim, como é que isso aconteceu? Como é que Deus permitiu isso? Será que Deus está nesse negócio? O verso 7, se você olhar aí, ó, onde vai dizer que os demais foram endurecidos, né? O finalzinho do verso 7, antes de entrar no verso 8, essa palavra endurecido, ela dá uma ideia de um calo que se forma entre um osso, quando ele é calcificado novamente, cria um calo ali sobre a pele e aquele lugar fica insensível. Ele não sente mais nada. E é o caso do que acontece com Israel. O verso 7, ó, Israel não conseguiu aquilo que tanto buscava, mas os eleitos obtiveram. Os demais foram endurecidos. Né? E esse endurecimento é da parte de Deus. A gente viu como é que é endurecimento a ideia de Faraó, né? O caba já está meio coisado, Deus vai e diz, pronto, faz o que tu quer. Né? Tira as presilhas do coração, dá liberdade para ele agir conforme a vontade dele. Então, esse povo se volta contra Deus, destrói os altares, começa a adorar Baal, e Deus entrega esse povo a um endurecimento. E o negócio parece que fica pior. Olha o verso 8, né? Que Deus deu um espírito de atordoamento. Que esse espírito é, de fato, a ampliação, digamos, da ideia de ser endurecido. É como um sono profundo, um torpor, um coma, na qual a pessoa não sente nada. Nada externo pode tirá-la daquele estado ali, ser tocado ou nada. E Paulo está citando aqui o profeta Isaías. E os versículos continuam, o verso 9, onde Davi diz que a mesa se transformou em um laço contra o próprio povo. Essa ideia de mesa aqui todas as bênçãos que Israel teve, como a gente já viu anteriormente, a lei, os profetas, as alianças, os patriarcas, tudo isso foi posto diante de Israel como um banquete em uma mesa de privilégios. Mas Israel não olhou para Jesus. E essa pedra, que era para ser a pedra angular, olha aí, em laço e armadilha, o verso 9, pedra de tropeço e de retribuição para eles. Então, diante de todo o privilégio que Israel teve, não olhou para essas coisas, Israel teve seu coração endurecido, e esses privilégios postos à mesa para Israel serviram de armadilha que se voltou contra eles. Porque eles trocaram a religião de Deus, digamos assim, por Baal e por uma religião de obras, por tomar lá da cá. Até quando deixaram Baal, não voltaram para Deus de fato, voltaram para um sistema religioso de tomar lá da cá, de leis. E é o que Paulo está atestando. Então, olhando para Israel, como eles viveram, né, em toda a história do Antigo Testamento, suas práticas, e tudo que fizeram de errado, toda a desgraça, os sofrimentos trazidos pelos cativeiros, a idolatria, o endurecimento da parte de Deus, como é que a gente não olha para uma história dessa e fala assim, ô Deus é ruim, né? Deus é ruim, ou esse povo foi abandonado. Porque não tem como Deus estar nesse negócio, Deus sendo bom, e está acontecendo todas essas coisas. Mas, pastor, é o livre-arbítrio do povo. Não tem canto nenhum aqui de livre-arbítrio. Não procure, não. Você está perdendo o seu tempo. A ideia não é essa. E o pensamento se torna muito forte. Se você começa a ler Romanos, você vai pensando assim, não, Deus abandonou Israel. E era o que diziam para Paulo. Paulo, que conversa essa de gentil, que agora não precisa da lei dos patriarcas, de ser circuncidado, então Deus abandonou Israel. E Paulo vem explicando sobre isso. Agora, essa ideia de Deus abandonar Israel, você pode pensar assim, ufa, ainda bem que a gente não é judeu. Mas essa ideia pode ser trazida para o nosso tempo e você pode pensar assim, quantas pessoas não acreditam em Deus e argumentam assim,
Se existe um Deus, ele é ruim, porque olha o mundo como ele é. E se existe um Deus, Deus abandonou esse mundo. Olha a bagaceira que é esse mundo. Como é que eu vou acreditar que tem um Deus que controla todas as coisas se o mundo é como é? Né? Muitos, então, podem se perguntar, muitas pessoas que caminham na fé podem ter questionamentos. Meu Deus, será que Deus realmente ele está de olho aberto lá do céu observando tudo? Ele não dá uma cochilada não de vez em quando? Fica no zap-zap distraído? Alguma coisa ele faz, porque não tem condição da coisa ser tão feia como está. Né? Será que Deus abandonou? Olha os conflitos que tem na terra, os desvios morais, coisas terríveis que acontecem, né? Então a gente olha assim, rapaz, será que Deus está no controle disso mesmo? Há uma busca por respostas sobre a presença e a ação de Deus no meio ao sofrimento. Quando o mundo passa por momentos tenebrosos como grandes guerras, né? A primeira e a segunda principalmente, né? A gente pensa assim, não, Deus tirou férias nesse tempo aí. Deus foi para Marte, ficou um tempo lá em Marte, né? Que tá tendo, agora Marte está muito badalado, né? Mas antes Deus foi para lá, ficar um tempo lá, e depois voltou para a Terra. Se Deus não abandonou esse mundo, é porque que Deus não faz nada? Por que tanta desgraça? Por que tanto sofrimento? Onde é que a gente pode ver a ação de Deus? Né? Como Deus tem cuidado do seu povo ao longo da história? Olha para Israel. Cativeiros, na história mais atual, genocídio, né? Tanta guerra em Israel. Onde está toda essa graça de Deus que o povo fala? Né? E tem mais. Se a gente olhar para aqueles as quais hoje tem o papel de ser luz para o mundo, como outrora Israel teve e falhou, a igreja, aí é que a macaca fala francês. Porque há escândalos na igreja de todas as formas e graus possíveis. Desvio doutrinários, mau testemunho, crentes desesperançosos. Tem crente que a vida para ele é um desmantelo. Muitas vezes porque ele não está com cascai. Ele é abatido. Os ímpios que trabalham com ele têm pena dele. Esse irmão é um sofrimento. Vamos dar um dinheiro a ele. Que o Deus dele é mamão. Ele só fica feliz quando está com a nota na mão. Vai conversar com o irmão, não, esse mundo é de mal a pior, tem melhora não. Né? Jesus ele fala assim, mas Jesus, eita, corra linda, e pronto. É uma tristeza, é um abatimento, é um desmantelo. Ou crentes que estão encantados com esse mundo. Se você fala que Jesus vai voltar, ele fica logo triste, ele. Sério, ele não quer saber de arrebatamento, escatologia. Eita, esse dia vai ser terrível. Para quem? Né? Não, eu gosto de falar nem dessas coisas. Apocalipse, eu me coço todinho, passo logo mal. Que quer estar aqui, quer viver aqui. A ideia para ele de morte, de vida após morte, é assustador. Ele quer que venha até nós o nosso reino, seja feita a nossa vontade, e o Senhor fica aí no céu. Né? Tanto que quando alguém morre, ele fala, Deus levou, que fique no céu com o Senhor muitos anos sem eu. Né? E o negócio é meio complicado, né? Como então Deus pode habitar num povo assim? Como é que Deus então habita com um povo desse? Né? Teria Deus abandonado não apenas Israel, mas o mundo inteiro à própria sorte? Inclusive a igreja? É óbvio que não, né? Isso é bem óbvio, e a gente vai enxergar isso no texto. Deus não abandonou o seu povo, e a prova disso é que sempre houve um remanescente fiel pela graça de Deus. O mundo pode estar o desmantelo, a bagaceira que for, tem alguém louvando a Deus, servindo a Deus e com esperança no Senhor Jesus. E de maneira inabalável. Isso é a prova que Deus não abandonou o seu povo, esse mundo, e está no controle absoluto. Preste atenção. Mediante a recusa por boa parte de Israel em relação a Cristo, mesmo diante do cumprimento das promessas, da lei, do plano salvífico de Deus, que está em continuidade com o Antigo Testamento, foi como eu disse hoje de manhã, o Antigo Testamento é a Bíblia do Novo. Paulo, ele tinha a Bíblia, o Antigo Testamento, debaixo do braço. O Novo Testamento explica o Antigo Testamento. É claro que tem coisas a mais, entre aspas, mas assim não vai ter nenhum tipo de discrepância doutrinária ou algo que
totalmente inimaginável. Não, há coisas novas porque traz luz a temas que no Antigo Testamento não eram bem abordados. Mas é uma explicação do Antigo Testamento. Por isso tem crente que não quer saber do Antigo Testamento, não vai entender o Novo, meu amigo. O assunto no Novo é o Antigo. Como é que você não vai ler o Novo sem ler o Antigo? Ah, confusão maior do mundo. Então, assim, mesmo com tudo que Paulo tem dizendo, vem apresentando, né? E com a rejeição de Israel, Deus não abandonou o seu povo, o verdadeiro Israel. A prova disso é o próprio Paulo. Paulo já começa logo soltando uma braba, dizendo assim, nada que Deus abandonou o povo. Eu sou judeu, vocês estão ficando doidos? Olha aqui minha carteira. Mostra lá a foto dele com o pai, com todo mundo, a tribo de Benjamim, as fotos que eles têm do rei Saul, porque é a mesma tribo, né? Então, um membro importante da família, né? Então, olha aí o verso 1. Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Olha, chamou logo Abraão também para o negócio. Estão ficando doido, né? Eu sou judeu mesmo, não é brincadeira não, não é meio judeu, nem um pouquinho judeu não. Judeu por parte de pai, de mãe, nada. Eu sou judeu 100%, descendente de Abraão. Né? E olha o verso 3. Não, o final do verso 2, no caso. Deus não rejeitou o seu povo, que de antemão conheceu. A palavra que Paulo gosta de usar bastante, de antemão, né? Essa palavra indica uma escolha divina que ocorreu antes de todas as coisas. Antes de existir o tudo. Antes da criação do cosmos, Deus escolheu o seu povo. O que Paulo está dizendo é assim, como é que Deus abandona um povo, que a escolha de Deus acerca desse povo não depende desse povo, nem nada do que eles possam fazer. Vocês estão entendendo isso? Eu estou escolhendo um povo, independentemente do que eles vão fazer. Eu quero esse povo para ser meu. Então, como é que agora ele pode olhar esse povo dando trabalho e dizer assim, não quero mais? Não, ele escolheu esse povo apesar desse povo ser quem ele é. Que é a gente, viu? Gente como a gente, né? Que somos a gente, né? Se você olhar bem no espelho, e para nós mesmo aqui, você vai ver que não é um negócio muito bom, né? Que a gente se acha bom, mas na verdade, nós sabemos quem nós somos de fato, né? Então, assim, essa ideia de que Deus escolheu de antemão, como ele vai escolher um povo se ele já sabia perfeitamente quem era esse povo e que ele não escolheu devido a nenhum tipo de qualidade desse povo, mas sim ele sendo o critério. Então, é um argumento ilógico dizer que Deus rejeitou o povo a qual ele escolheu. Paulo já havia esclarecido anteriormente que mesmo o pecado, a desobediência humana não anula a palavra e as promessas de Deus. É por isso que ele vai argumentar, a palavra de Deus então falhou porque Israel bagunçou, fez tudo de errado? É óbvio que não. Olha aqui eu, judeu. Olha aqui eu sendo salvo. Olha os discípulos. Olha o próprio Jesus que era judeu. Então, não há uma falha na palavra de Deus. Para provar isso, Paulo então chama Elias para a conversa. E preste atenção. E ele vai falar aqui, ó, o verso, ou a segunda parte do verso 2, né? Ou vocês não sabem como Elias clamou contra Israel, conforme diz a Escritura. Ou vocês não sabem? Paulo está dando uma ideia de que ele está falando para judeus. O capítulo 11 é só para judeus, viu? O judeu é o centro da conversa, não tem gentil aqui não. Quando ele fala assim, ou vocês não sabem, ele está invocando aqui a ideia de que eles são conhecedores da lei, conhecedores da história. Vocês viram as provas aí. Olhe para o caso de Elias, né, que clamou contra Deus, que é autoridade, né? A conversa aqui, Deus, o papo é reto, eu vou botar aqui Israel na justiça, estou botando Israel no PROCON. Não dá mais para ser negócio de profeta nem nada, que de Mantelo Grande eu estou sem nenhum tipo de proteção, insalubridade, nenhum tipo das minhas benefícios trabalhistas, eu quero pedir as contas. Né? Só tem eu, né? Toda aquela... Era como se Elias dissesse assim, ó, não vai dar certo. Esse negócio de nação de Deus, família de Deus, povo escolhido, não vai dar certo. Primeiro, negócio do descendente de Abraão, promessa, primeiro que só sobrou eu. Como é que vai dar certo isso? Isso não vai funcionar nunca. O plano está se acabando aqui, Deus. E vem com um lamento, né?
Deus, mataram teus profetas, quebraram teus altares e só sobrou eu, né? E é interessante a resposta que Deus dá a Elias. Olha o verso 4. Reservei para mim 7.000 homens que não dobraram os joelhos diante de Baal. Nesse remanescente aqui, há uma coisa interessante. Mesmo diante desse período de apostasia, que foi muito grande, né, com a perseguição, Deus reservou para si 7.000 homens que não se curvaram a Baal. Se você continuar lendo a história lá no livro de Reis, e a história por si só, você não vai ver mais referência a esses 7.000 homens, não. Você não vai encontrar em canto nenhum quem são esses cabas. Eles podiam falar, nossa, uma mega igreja. Me manda para lá que eu vou pastorear. Está aqui o missionário. Vou pedir uma oferta lá para continuar essa campanha aqui em Israel. A ideia é que Deus, o que Deus diz a Elias ali, o que Paulo está dizendo agora para os leitores em Romanos, essa ideia é que há uma completude em Israel. O número 7 aqui é simbólico. A Bíblia trabalha muito com a questão de números, né? E o 7 aqui, os 7.000 não significam 7.000 homens de fato, mas é uma completude, é algo perfeito, algo que chegou assim, que não tem falha, não está faltando ninguém. É como se Deus respondesse a Elias, como é? Só sobrou tu? Tu está ficando doido, macho? Todos aqueles aos quais eu quero eleger e salvar, estou fazendo. Todo o Israel que tem que ser salvo nesse período de sua curta vida está sendo salvo. Nenhum vai perecer, nenhum vai se perder, nenhum vai dobrar o joelho a Baal, porque eu estou fazendo isso. Não é por eles. Elias, quem é tu na fila do pão? Levanta, homem, que não é tu, que não é da tua força, não. Não é você que faz, sou eu que faço. O que Deus está dizendo para Elias é assim, ó, não tem falha no meu plano. Vamos supor o período da vida de Elias. Tem tantas pessoas para Deus eleger e puxar para si. Ele fez isso. Nenhum se perdeu. É o que Paulo está dizendo aqui. Assim, Deus continuava promovendo a sua causa com Israel, mesmo diante da apostasia. E é uma coisa interessante isso, meus irmãos. Pode ser o momento mais tenebroso da história. Sempre vai haver uma luz acesa dos remanescentes. O povo de Deus nunca vai ser exterminado da terra. Minha mãe fala de exterminado. Aí fiquei com a palavra, né? Exterminado da terra. Jamais. Aconteça o que acontecer. Tanto o povo de Deus como nação, como Israel representava, o verdadeiro Israel, o Israel espiritual dentro da nação, como a igreja. Nunca vai deixar de existir. Jesus Cristo disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a sua igreja. Então não tem o que fazer. O desmantelo é grande no bom sentido, né? Não tem como parar. Então assim, Deus nunca falhou. Sempre houve um remanescente fiel. Mesmo nas épocas de apostasia, épocas sombrias, como eu disse, o remanescente estava ali. E agora Paulo, sabido feito um gato, o que é que Paulo faz? Ele sai da visão do passado e olha para o presente, para logo olhar para o futuro. Paulo desvia o olhar e concentra-se no que ele está falando agora para os judeus do seu tempo. Olha o verso 5. Assim hoje também há um remanescente escolhido pela graça. Adivinha quem é esse remanescente? Ele está dizendo assim, eu sou um remanescente escolhido pela graça. Assim como Elias foi no tempo dele. E Deus disse para ele, há 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. Eu estou dizendo para vocês que há um remanescente fiel hoje. Assim como 7.000 foram salvos, o número perfeito, ninguém se perdeu, as quais aqueles foram escolhidos por Deus. Hoje também, Israel, judeus, Deus está salvando o seu povo. Assim como fez na época de Elias, eu sou a prova disso. Há um remanescente hoje e sou eu. É o que Paulo está dizendo. Preste atenção, meus irmãos. Só há duas maneiras da gente enxergar a salvação. Ou é pela graça, única e exclusivamente pela graça, ou pelas nossas ações e mais a graça. Aquele combo, sabe, da Sky, que você TV, internet, Premiere, pronto, um combo, a salvação em combo. Ou é Deus unicamente pela sua graça, ou é você e Deus. Não há como combinar. Ou você acredita de um jeito, ou de outro. Só que tem um grande problema nisso.
em lugar nenhum da Bíblia vai dizer que a salvação é algo feito em conjunto com Deus. Olha o verso 6, para não ficar só nas minhas palavras. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria graça. Precisa de mais alguma fala sobre isso? É pela graça, não é por obras, porque se fosse pelas obras, não seria pela graça. Olha o raciocínio, olha a braba que Paulo joga para a galera, né? Uau, é verdade, porque é isso que Paulo está dizendo, né? E se você reparar bem na história salvífica que a Bíblia apresenta, sempre houve pequenos grupos de remanescentes, de pessoas que foram salvas. Que é isso, pastor? A salvação ali, não sei o quê. Calma. Lembra do dilúvio? Eu sei que você não viu. Talvez tenha pisado na lama, mas não viu. Quantas pessoas foram salvas? 8. 8 pessoas foram salvas. Não quer isso? Teve gente que foi salva lá na hora que a água estava enchendo. Não sei disso não. A Bíblia diz que só 8 pessoas foram salvas. Pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, pela intervenção dele. Noé não tinha nada de bom para oferecer a Deus, para Deus salvar ele. Quando o caba pisa em terra firme, toma logo uma cana grande, fica nu, desmantelo grande. Noé, caba macho, viu? Mas pecador. E ele mostra isso, né? Seguindo o seu antepassado Adão, quando chega no paraíso, quando chega na nova terra que vai viver, habitar com Deus, quando ele está diante lá do paraíso dele, que é onde ele vai habitar agora com sua família, tem uma vinha lá, ele faz um negocinho, ó, tchau, né? Dizem que era o Dom Bosco, o vinho. Tomou, ficou muito louco. Pecador. Então não foi por Noé, foi pela graça de Deus. Mas Noé construiu a arca. Quem deu as árvores? Quem deu as medidas? Quem ensinou como fazer? E quem fechou ela? Olha para o texto. E Noé disse, vixe, nesse projeto aqui não tem leme não, ó. Não tem o volante do barco. Não precisa não, Noé. Deixa a vida me levar. Vai. Eu estou no controle. Quer saber para onde tu vai, para onde? Que não tem canto para ir, é só água. Né? É só água. Deus agiu e salvou um pequeno grupo de pessoas, assim também como a história de Ló. Quantas pessoas saem lá de Ló, da terra que eles viviam? Mossoró, terra quente. Caicó? Não. Eles saem de algum lugar. De onde é que eles saem? Da família de Ló, gente. Sodoma e Gomorra, não é? Estou comparando com Mossoró não, viu, gente? Até porque dá para botar o Brasil nisso aí, né? Eles estão saindo do Brasil. Quantas pessoas saem? 4. Uma fica pelo caminho, né? Olha para trás, o negócio dá errado. Sabe o que acontece com essas pessoas depois que saem? Proibido.